Disseram-me para ajudar na cozinha, então cancelei o casamento do meu irmão no meio da cerimônia. Eu sou Michael Morrison, tenho 35 anos e acabei com o casamento do meu próprio irmão bem no meio da cerimônia com uma única ligação telefônica. Antes de contar como as luzes se apagaram num casamento de $1 milhão e expuseram uma mentira que envenenou minha família por 2 décadas, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários abaixo. É uma história louca e estou feliz que você esteja aqui para ouvi-la. Tudo começou na escuridão, não na escuridão suave e romântica de uma dança lenta, mas numa escuridão súbita, violenta e absoluta. Num momento, o ar estava cheio das notas ricas e crescentes de um quarteto de cordas. Um som tão caro que provavelmente tinha seu próprio agente. No momento seguinte, não havia nada. Um silêncio pesado e sufocante caiu sobre os 200 convidados. Um silêncio tão profundo que parecia ter peso físico. Vi o primeiro violinista, um homem de juba perfeitamente penteada, bater no microfone com uma expressão perplexa. Um tum-tum ecoou levemente e depois morreu. Ele olhou para seus colegas músicos. Eles apenas o encararam de volta, seus arcos congelados sobre os instrumentos. Então o mundo acabou. Os 12 enormes lustres de cristal suspensos no teto coberto de seda da tenda principal piscaram uma vez, 2 vezes e se apagaram. Cada luz no vasto terreno da propriedade Vilovubro, as luzes de fada entrelaçadas nas carvalhos antigos, a iluminação elegante acima da casa principal, os holofotes iluminando o altar, desapareceram num instante. Fomos mergulhados numa escuridão tão completa que parecia estar no fundo do oceano. Um suspiro coletivo sugou o ar restante da tenda. Foi seguido por uma onda de murmúrios confusos, que rapidamente se transformaram em conversas paniquecas. Um bebê, acordado de seu sono, começou a chorar, um grito agudo e penetrante que cortou a energia nervosa. E então, acima de tudo, um único grito agudo de raiva e incredulidade pura e não diluída. Era a Belle, a noiva do meu irmão, uma silhueta de cetim branco contra a luz que se desvanecia. As luzes de emergência, instaladas rente ao chão, piscaram alguns segundos depois. Elas não iluminaram, elas distorceram, projetando sombras longas e grotescas que dançavam como demônios. Elas banharam a cena num amarelo doentio e amarelado, fazendo todos parecerem pálidos e doentes. Era possível ver o pânico estampado nos rostos, a busca frenética por respostas. Meu pai, Robert, sempre um homem de ação, estava de pé, sua voz ressoando. Vitória, que diabos está acontecendo? Ligue o gerador. Minha mãe, Eleanor, agarrou-se ao seu braço, sua máscara cuidadosamente construída como anfitriã da sociedade desintegrando-se em horror genuíno. Meu irmão, Ethan, o menino dourado, o noivo, apenas ficou parado no altar, piscando como um cervo assustado, totalmente inútil. Mas eu não me movi, permaneci perfeitamente imóvel em minha cadeira dobrável barata na última fileira, aquela que eles tão cuidadosamente forneceram quando ficaram sem espaço na sessão da família. E enquanto o caos girava ao meu redor, uma sensação estranha e profunda de paz se instalou profundamente em meus ossos. Eu não estava surpreso, não estava com medo, nem mais irritado, porque eu era a única pessoa em toda aquela confusão caótica que sabia que não era um acidente, não era uma falha, era uma consequência. Meu telefone vibrou no meu bolso, uma vibração silenciosa contra minha perna, eu não precisava olhar para ele. Eu sabia que era Francis, meu assistente, confirmando que a diretiva final havia sido executada. Enquanto todos se perguntavam se uma tempestade havia danificado um transformador ou se a equipe havia cometido um erro colossal, eu estava pensando numa videoconferência que tive com meu advogado 6 semanas antes. Eu estava pensando na determinação fria e dura que havia se instalado em meu coração. Porque esta história não começa com uma queda de energia, ela começa com anos de apagamento silencioso de ser tratado como um fantasma em minha própria família. Ela começa com o último ato esmagador de desrespeito que se tornou o catalisador para uma resposta meticulosamente preparada. É a história de como o irmão rico e inofensivo de uma família finalmente decidiu mostrar a todos que ele não era apenas um convidado na festa. Ele era dono do lugar, do serviço de buffet, da banda e da terra onde estavam. E esta noite, o aluguel estava vencendo. Para entender por que naquela noite, você tem que entender o que era minha família. Os Morrison de Vilovubro. Do lado de fora, éramos o sonho americano impregnado de classe do velho mundo. Um vinhedo de 100 acres no coração da região vinícola. Um nome de família que abria portas, um legado de sucesso. Meus pais, Robert e Eleanor, eram mestres dessa imagem. Eles presidiam galas, faziam parte de conselhos e eram a própria imagem da graça filantrópica. Seu filho, meu irmão mais novo, Ethan, era sua maior conquista. Ele foi abençoado com a aparência do meu pai e o charme social da minha mãe. Ele deslizou pela vida numa corrente de boa vontade, sempre parecendo cair de pé após cada tropeço. Felizmente, eu descobri a vasta e invisível rede de segurança que estava sob seus pés. E havia eu, Michael, o filho mais velho, o reservado, o quieto e desajeitado que preferia livros a festas e balanços a jogos de polo. A decepção. Eles nunca usaram essa palavra, é claro. Meus pais eram educados demais para tal honestidade crua.
Mas sua decepção era um zumbido constante baixo no fundo da minha vida. Estava na forma como os olhos do meu pai vidrados quando eu tentava falar sobre meu trabalho. Estava na forma como minha mãe mudava de assunto sempre que um amigo perguntava o que eu fazia para viver. Enquanto Ethan estava sendo preparado para herdar o legado da família, um legado que estava realmente desmoronando sob o peso de sua própria incompetência. Eu havia me mudado para a cidade e feito a única coisa que ninguém esperava. Eu construí algo. Comecei uma empresa de private equity, Atlas Holdings, num pequeno apartamento com um laptop de segunda mão e um estômago ambicioso. Os primeiros anos foram brutais. Trabalhei 18 horas por dia, 7 dias por semana. Comi macarrão instantâneo e dormi no sofá do meu escritório. Me dediquei totalmente a isso. E tive um sucesso além dos sonhos mais loucos de qualquer um. Transformei essa startup desorganizada num negócio de 50 milhões de dólares. Mas para minha família, meu sucesso era um verdadeiro inconveniente. Não se encaixava na narrativa deles. Então, eles o ignoraram. Em sua realidade cuidadosamente selecionada, eu ainda era apenas Michael, o irmão mais velho excêntrico que vivia do modesto fundo fiduciário que meu avô deixou. Era uma ficção com a qual todos concordaram porque mantinha a hierarquia familiar intacta. Era Ethan, o príncipe, e eu, o bobo da corte. A ironia amarga era que eu, o bobo da corte, era secretamente o rei. Eu era a rede de segurança. Eu era o benfeitor silencioso e invisível que impedia que todos em seu mundo de fantasia desabassem. O ponto de ruptura, o momento em que as placas tectônicas profundas do meu ressentimento finalmente se moveram, aconteceu 6 meses antes do casamento. Eu estava no meio de uma negociação tensa na minha sala de reuniões quando meu telefone particular tocou. Era meu pai. Sua voz, geralmente tão cheia de confiança arrogante, estava fina e tensa. Michael, temos um problema. Um problema sério. Aspas. Pedi licença da reunião. O que foi, pai? É o vinhedo, ele disse, com voz rouca. O banco, eles estão cancelando o empréstimo. Vamos perder tudo. Aspas. Fechei os olhos. Eu sabia que isso ia acontecer. Ethan, numa tentativa de diversificar, convenceu meu pai a investir pesadamente numa startup de tecnologia especulativa que falhou. Eles alavancaram Vilovubro para conseguir o capital. E agora a conta estava vencendo. Eles estavam prestes a executar a hipoteca, perder o próprio símbolo da identidade da nossa família. O velho eu, o filho bonzinho, teria dado um sermão. A parte irritada de mim queria gritar. Eu te disse para não confiar nele com esse tipo de dinheiro. Mas o CEO em mim apenas perguntou. Quanto? 3 milhões, ele sussurrou. Precisamos de 3 milhões até o final do mês. Não suspirei. Não hesitei. Apenas disse. Eu cuido disso. Não disse como. Não disse que instruiria a minha equipe jurídica a formar uma nova empresa de fachada, Northvolt Holdings, para comprar toda a carteira de dívidas do banco. Não disse que, a partir da próxima terça-feira, eu me tornaria o principal e único detentor dos ativos de Vilovubro. Não disse que agora eu era literalmente o dono da casa da nossa família. Apenas resolvi o problema silenciosamente, como sempre fiz. 2 dias após a transferência eletrônica ser concluída, minha mãe postou uma foto no seu Instagram. Era uma foto dela tomando sol. Meu pai e Ethan sorrindo. Brindando com taças de champanhe na varanda. A legenda era uma faca no meu estômago. Dizia, e incrivelmente orgulhosa dos meus meninos por terem resistido à tempestade. Não foi fácil, mas a verdadeira coragem Morrison sempre prevalece no final. Círculo familiar forte, círculo abençoado. Eles nem me ligaram, nenhuma mensagem de texto, nenhum e-mail, nenhuma única palavra de agradecimento. Eles me apagaram do meu próprio ato heróico. Aspas. Naquele momento, sentado no meu escritório frio e com paredes de vidro, senti algo mudar dentro de mim. Não era raiva, era uma estranha e fria clareza, uma resolução silenciosa. O relacionamento que pensei ter com minha família era uma mentira, e eu estava farto de fingir. Então, quando o convite de casamento chegou, 6 semanas antes do grande dia, eu não fiquei magoado. Eu estava pronto. Era uma coisa frágil e barata, do tipo que você compra num pacote de 50. O carimbo dos correios mostrava que havia sido enviado apenas 2 dias antes, muito depois que os convites caligráficos em relevo haviam sido enviados para seus amigos reais. Meu assistente, Francis, colocou-o na minha mesa de polimento como se fosse contaminado. Francis era um ex-artilheiro naval de 60 anos, forte como um hidrante e extremamente leal. Ele era a única pessoa na Terra que conhecia toda a verdade sobre as finanças da minha família. Ele mantinha os livros secretos, rastreando cada empréstimo, cada doação, cada resgate. Ele olhou para o convite. Um pouco tarde, não é, senhor? Com todo o respeito, você não pode estar pensando em ir. Tenho que ir,
Francis, eu disse, com voz calma. Me recostei, olhando para o horizonte da cidade. Esta é a última peça de dados que preciso. Dados? Ele pareceu confuso. É um insulto. É mais que isso, expliquei. É uma confirmação. Por anos, tenho operado na esperança de que um dia eles me vejam, que um dia apreciem o que faço. Este é um modelo de negócios terrível, Francis. Esperança não é uma estratégia. Vou a este casamento para conduzir uma auditoria final. Preciso ver tudo uma última vez com meus próprios olhos. Preciso testemunhar toda a extensão da podridão para que, quando finalmente partir, não haja nenhum vestígio de dúvida ou arrependimento. Francis, o velho soldado, entendeu a linguagem da estratégia. Ele lentamente acenou uma missão de reconhecimento para confirmar a posição do inimigo antes de você se retirar. E exatamente. No dia seguinte, agendei uma videoconferência com Mark, meu advogado pessoal. Mark era um tubarão num terno de $1000. Um homem que vivia pelas letras miúdas. Aspas, Mark, comecei. Preciso que você prepare um arquivo abrangente sobre um assunto confidencial. Estou ouvindo, ele disse, com o rosto impassível na tela. Quero um histórico completo e documentado de todo o meu apoio financeiro à família Morrison e suas entidades relacionadas nos últimos 10 anos. Quero tudo. O resgate do vinhedo, os empréstimos comerciais perdoados ao meu irmão, os fundos para cobrir as apostas ruins do meu pai no mercado de ações. Quero escrituras, certificados de ações, extratos bancários. Preciso concluir num resumo claro e inequívoco declarando minha propriedade majoritária, 72% para ser exato, de todos os ativos da família, incluindo Vilovubro. A sobrancelha de Mark se contraiu. O único sinal de sua surpresa. Esta é uma posição significativa, Michael. Qual é o objetivo? O objetivo é clareza. Disse que quero as informações apresentadas de forma impossível de ser mal interpretada. Linguagem simples, gráficos claros. Quero tudo profissionalmente encadernado em 10 pastas de apresentação. Deixe-as vermelhas. Vermelho, ele repetiu. Um fantasma de sorriso brincando em seus lábios. Uma cor poderosa. E como devemos chamar este arquivo? Dê a ela o título de revisão financeira abrangente da família Morrison. Considere feito, disse Mark. Espero que você não precise disso. Eu também, Mark, respondi. Eu também. A viagem para Vilovubro algumas semanas depois foi surreal. Cada ponto de referência despertou uma memória. Mas as memórias agora estavam contaminadas. O carvalho antigo que costumávamos escalar agora parecia apenas um ativo tributável. Os vinhedos ondulantes não eram um símbolo de lar. Eram uma garantia. Lembrei de um dia de ação de graças. Eu devia ter 12 anos. Passei um mês construindo um modelo detalhado de um foguete completo com um sistema de lançamento de 2 estágios. Estava muito orgulhoso dele. Dei de presente ao meu pai. Ele olhou para ele e disse, que legal, filho. E o colocou de lado. Alguns minutos depois, Ita lhe deu uma garrafa de uísque caro que havia pedido a nossa empregada para comprar para ele. Meu pai sorriu, dando tapinhas nas costas de Ita. Este é um presente. Você tem classe, filho. Passei toda a minha vida tentando mostrar-lhes meu foguete, enquanto eles só tinham olhos para o uísque. Ao entrar na longa entrada de cascalho, vi a agitação da atividade, a enorme tenda branca, o exército de fornecedores, o serviço de manobrista, o casamento de um rei para um príncipe que nunca ganhou um centavo. Respirei fundo e lentamente, como minha terapeuta me ensinou, esperar por 4, segurar por 4, esperar por 6. Eu não era mais o menino ferido de 12 anos. Não era mais o filho invisível implorando por um pouco de atenção. Eu era Atlas. Eu era aquele que sustentava o mundo deles. E estava prestes a dar de ombros. Saí do carro, ajustei meu terno feito sob medida e caminhei em direção à casa onde cresci. Um estranho com uma mala cheia de dinamite. A frente fria chegou no momento em que pisei nos degraus da varanda. Não era uma mudança no tempo. Era uma mudança no clima humano. Maria, a chefe dos trabalhadores domésticos, foi uma figura maternal calorosa durante toda a minha infância. Ela foi quem estancou meus joelhos e trouxe biscoitos escondidos. Quando entrei no grande saguão, ela estava arranjando flores num arranjo. Ela me viu e, por um segundo, seu rosto se iluminou com aquele calor antigo e familiar. Então, desapareceu, substituído por uma máscara profissional apertada. Aspas, Sr. Michael, ela disse, com voz rígida, seus olhos fixos num ponto em algum lugar acima do meu ombro. Bem-vindo. É bom vê-la, Maria, eu disse, tentando preencher o abismo súbito entre nós. Como estão os netos? Eles estão bem, obrigada, ela respondeu, virando as costas para mim para cuidar de uma rosa. Com licença, tenho muito para preparar.
Ela correu pelo corredor sem dizer mais nada. Foi uma dispensa clara e brutal. A equipe havia sido informada. Eu não era mais parte da família. Eu era outra pessoa. A recepção de boa vontade na varanda foi uma aula magistral de agressão passiva. Encontrei minha mãe me recebendo com uma taça de champanhe na mão, irradiando o charme de socialite. Ela estava contando uma história animada aos vizinhos ricos dos Hamilton, donos da fazenda de cavalos próxima. Quando finalmente me viu pairando na borda de seu círculo, seu sorriso vacilou por uma fração de segundo. Oh, Michael, aí está você, ela disse. Seu tom sugerindo que minha chegada era um inconveniente menor, mas necessário. Ela gesticulou vagamente na minha direção. Charles e Cynthia, vocês se lembram do meu filho mais velho, Michael? Claro, Charles Hamilton explodiu, me lançando um olhar amigável, mas vago. É bom vê-lo, filho. O que você tem feito ultimamente? Era a pergunta que minha mãe temia. Abri a boca para responder, mas Eleanor me interrompeu com uma risada leve e gelada. Oh, Michael é um espírito livre, ela anunciou ao grupo. Ele tem vivido uma vida simples na cidade, aproveitando o fundo fiduciário que meu pai tão generosamente deixou para ele. Estamos muito felizes que ele conseguiu se afastar de seus hobbies para estar aqui no grande dia de seu irmão. O ar se encheu de constrangimento. Os Hamilton me deram aquele sorriso amigável específico reservado para causas perdidas e animais de estimação resgatados. Senti o calor familiar subir às minhas bochechas, mas o reprimi. Apenas sorri de volta, um sorriso calmo e vazio. É um belo dia para um casamento. Não é? Eu disse, minha voz calma. Item de auditoria número 1, emasculação pública e gagueira, devidamente anotado. Passei a próxima hora como um fantasma na festa, vagando entre conversas, um homem invisível num terno de $1000. As palavras flutuavam ao meu redor, trechos da narrativa familiar com a qual todos haviam concordado. Não acho que ele esteja namorando ninguém. Minha tia Vivian confidenciou a outra prima. É difícil quando você não tem uma carreira real para promover uma oferta. Um homem precisa de ambição. Vivian era uma juíza aposentada, uma mulher que eu respeitava, mas até ela acreditava na mentira. Ouvi dizer que ele tentou abrir algum tipo de negócio anos atrás, mas nunca deu certo. Meu tio David acrescentou. Este era o mesmo tio David cujo fundo universitário do filho eu havia pessoalmente garantido quando o negócio de David faliu. A hipocrisia era de tirar o fôlego. Cada comentário era uma pequena e precisa incisão. Quando o sol começou a se pôr, eu estava coberto de 1000 pequenos cortes. O jantar de ensaio naquela noite foi planejado para a máxima humilhação. Foi um evento extravagante sob um céu estrelado com mesas longas e lindamente decoradas. Um calígrafo havia escrito os cartões com os nomes. Procurei o meu na mesa principal da família, já sabendo o que encontraria. Robert, Eleanor, Ethan, Belly, pais da Belly, vovó tia Eloise, não Michael. E examinei as outras mesas, meus olhos traçando a escrita elegante. Meu nome estava em lugar nenhum. Era como se eu não existisse, assim como um nó frio e certeiro se formou no meu estômago. Vitória, a organizadora do casamento, me interceptou. Seu rosto era uma máscara de eficiência tensa. Aspas. Ah, Sr. Morrison, ela disse, batendo no quadro. Fizemos um ajuste de última hora nos lugares. Desculpe pela confusão. A mesa da família estava muito cheia. Suas desculpas, tão vazias quanto seus olhos. Entendo completamente, eu disse. Onde gostaria que eu sentasse? Encontramos um lugar para você bem aqui, ela disse, me levando para longe do calor e das risadas das mesas principais. Ela parou perto da entrada de serviço, onde a equipe do buffet entrava e saía com pressa. Lá, bem no final de uma mesa cheia de primos distantes de terceiro nível, havia uma única cadeira dobrável de metal. Era uma reflexão tardia, um insulto deliberado. Olhei para a pequena e triste cadeira, depois para Vitória. Dei a ela um aceno lento e deliberado. Obrigado, Vitória. E isto é perfeito. Puxei a cadeira e me sentei para a maioria dos convidados. Ela estava esperando uma cena, uma discussão. Minha obediência silenciosa parecia incomodá-la mais do que qualquer explosão poderia ter feito. Item de auditoria número 2, segregação calculada, confirmado. A confirmação final definitiva do meu status veio da única pessoa que eu totalmente esperava ser um aliado. James e eu éramos irmãos de sangue aos 10 anos. Crescemos na casa um do outro. Ele passou inúmeras noites em Vilovubro, viu em primeira mão o favoritismo flagrante, a crueldade casual. Ele sabia a verdade, mas James sempre foi um camaleão social. E quando Ethan se tornou o centro gravitacional da cena social da nossa escola, James foi lenta e inexoravelmente atraído para sua órbita. Agora, como padrinho de Ethan, sua transformação estava completa. Encontrei-o no bar aberto, conversando com os outros padrinhos, todos rindo alto. Decidi fazer uma última tentativa.
James, eu disse, caminhando para o grupo, é bom vê-lo. Ele se virou e nossos olhos se encontraram. Por um segundo, vi um vislumbre de algo real. Uma memória de longas tardes de verão e segredos compartilhados. Então, ela se extinguiu, substituída pela expressão fria e cautelosa de um homem protegendo sua posição social. Mike, ele disse, sua voz um pouco alta demais. Ei, você conseguiu. Ele me deu um tapinha no ombro, um gesto performático vazio. Pessoal, este é o Mike, irmão do Ethan. Ele não disse meu irmão, ele disse irmão do Ethan. Ele me definiu pelo meu relacionamento com o homem proeminente. Como está sua mãe? Perguntei, tentando encontrar um denominador comum. Ela ainda está cuidando daquela pequena loja de antiguidades? Sim, ela está bem. Ele disse rapidamente, seus olhos já se voltando para seus amigos, com medo de ser atraído para uma conversa real comigo. Escute, eu tenho que. Estávamos falando sobre a despedida de solteiro. Te vejo mais tarde, certo? Ele me deu as costas, sem problemas, juntando-se às risadas, me deixando parado na borda do círculo como um mendigo. Foi uma partida pública, a dor foi aguda e específica. Me afastei, seguido pelas risadas dos padrinhos. Passando por um grupo de debs, ouvi a voz de James novamente, mais baixa desta vez, falando com um dos outros que cuidava de mim com uma pitada de curiosidade. Não se preocupe com isso, James disse com uma risada. É só o Mike, ele está acostumado. E foi isso, esse foi o som da fechadura final clicando no lugar. Ele está acostumado, eles haviam normalizado sua crueldade. Eles haviam decidido que meu papel era ser o fantasma quieto e compreensivo, a nota de rodapé da família. Não senti nada, nenhuma raiva, nenhuma tristeza, apenas um vasto e frio vazio. A auditoria estava encerrada, todos os dados haviam sido coletados e organizados. A hipótese foi confirmada. Saí para o vinhedo, o ar frio da noite foi um alívio bem-vindo. Peguei meu telefone, a tela projetou uma luz azul no meu rosto. Minhas mãos estavam perfeitamente firmes, minha mente era uma armadilha de aço. Encontrei meu tópico de mensagem com Francis. Digitei 3 palavras simples, as 3 palavras mais libertadoras da minha vida. Confirme, prossiga conforme planejado, pressione enviar. Uma declaração de independência, uma declaração de guerra. A manhã do casamento amanheceu brilhante e clara, um dia perfeito na Califórnia. Do lado de fora, Vilovubro era a imagem de uma celebração idílica. A equipe vibrava com um ar controlado de caos. Os floristas davam os toques finais em magníficos arcos de rosas brancas, e a equipe do buffet se preparava para um banquete digno da realeza. Era uma produção impecável, mas eu era o produtor e sabia que o roteiro tinha um final surpreendente que eles não haviam lido. Me isolei no meu quarto de hóspedes, uma pequena câmera estéreo na ala mais distante da casa. Ignorei as batidas alegres na porta, os chamados para participar das festividades pré-nupciais. Não queria fazer parte da apresentação deles. Sentei numa poltrona perto da janela, meu telefone na mesa ao meu lado, e esperei. O silêncio era meu santuário. E exatamente às 10 horas, meu telefone tocou. O identificador de chamada simplesmente dizia Francis, atendi no primeiro toque, fale comigo. A auditoria final está confirmada, Michael, disse Francis. Sua voz era escura, apenas profissional. Não foi uma descoberta súbita. Foi a apresentação formal de uma investigação interna silenciosa que o departamento de conformidade da minha empresa havia conduzido por semanas. Os primeiros sinais de alerta foram sutis e padrões incomuns de fluxo de caixa na conta bancária da família. Agora tínhamos o quadro completo. Explique-me, eu disse, com voz baixa e firme. É uma aula magistral sobre fraude parasitária, senhor, Francis começou. O pai da Belle, Marcus Fairfield, é um predador muito mais sofisticado do que inicialmente imaginávamos. Sua empresa de desenvolvimento imobiliário está inoperante há 3 anos. Ele tem vivido à base de fumaça. Ele viu sua família não apenas como uma refeição, mas como um supermercado inteiro. Francis expôs o esquema com precisão fria. Marcus havia criado 2 empresas fantasmas, ambas com nomes impressionantes e que soavam legítimos. Fairfield Prestige Properties e Pineco Group Investments. Ele então se aproximou de Ethan com uma oportunidade imobiliária única na vida. Uma chance para Ethan finalmente sair da minha sombra e se tornar um jogador. Ele havia redigido uma série de acordos de parceria complicados, nomeando Ethan como diretor-chave. Ethan, cegado por seu desespero para se provar e sua paixão pela Belle, assinou cada página sem consultar um advogado. Ele pensou que estava se tornando um magnata. Na realidade, ele estava se tornando um psicopata. As letras miúdas eram um interruptor de segurança, Francis continuou. Elas deram às empresas de Marcos autoridade unilateral para sacar 20 milhões de dólares de uma linha de crédito. E essa linha de crédito, Michael, estava garantida contra o fundo subsidiário Atlas 7, o fundo que você estabeleceu para gerenciar os ativos da família. O fundo que todos chamam de fundo do vovô.
Um fogo frio queimou nas minhas entranhas. Eles pegaram minha generosidade, minha proteção silenciosa, e a transformaram numa arma contra mim. Aspas. Quanto de dano? Perguntei. Até o relatório desta manhã, eles sacaram 4,3 milhões de dólares. Francis declarou, rastreamos os gastos. Um pagamento de 200 mil dólares para esta organizadora de casamentos, 150 mil dólares para o fornecedor do buffet, 80 mil dólares para o guarda-roupa da Belle, 2 carros de luxo novos para Marcos e sua esposa, $500 mil para uma casa na praia em Naples, Flórida. Eles não estavam apenas financiando um casamento, Michael. Eles estavam financiando uma vida totalmente nova com seu dinheiro. E Ethan foi quem deixou o cofre aberto. A palavra pairou no ar entre nós. Fraude. Isso havia escalado muito além do desrespeito familiar. Isso era um crime federal. Meu próprio irmão, por sua ignorância deliberada e incompetência impressionante, era cúmplice. Aspas. Obrigado, Francis, eu disse, minha voz perigosamente baixa. Você me deu tudo o que preciso. Encerrei a chamada. Por um longo tempo, fiquei olhando pela janela para o dia perfeito e ensolarado. Minha decisão não era mais apenas uma questão de emoção. Era uma decisão de negócios. Uma estratégia de gerenciamento de risco. Eu tinha um dever fiduciário para com minha empresa e meus investidores de parar o sangramento. Peguei o telefone novamente e disquei para a linha privada do meu gerente bancário, David Davis, do First National. Davis era um homem que entendia poder, discrição e a importância de seguir instruções ao pé da letra. Ele já havia recebido um briefing preliminar. Sr. Davis, eu disse, deixando de lado qualquer gentileza. Michael Morrison, esta chamada está sendo gravada para controle de qualidade. Estou ligando para confirmar meu endereço formal na linha de crédito da Fairfield Holdings. Número da conta terminando em 774. Tenho o arquivo na minha frente. Michael Davis respondeu com uma voz calma e barítona. Estou pronto para prosseguir. O endereço é o seguinte. Você honrará todos os pagamentos, taxas e saques desta conta até exatamente 21 horas hoje, horário padrão do Pacífico. Às 21 horas e 1 segundo, esta linha de crédito será congelada. Quero um congelamento total. Todas as tentativas de transação subsequentes, independentemente do tamanho ou origem, serão recusadas por falta de fundos. Esta diretiva é clara e inequívoca. Cristalina, Michael. Ele confirmou. As instruções serão executadas exatamente como você declarou. Obrigado, David. Desliguei. A primeira carga estava armada. Então, abri meu laptop e fui ao portal administrativo principal da minha empresa. Com alguns cliques, naveguei até o cronograma de pagamento automatizado. Encontrei o provedor de serviços públicos para a conta da propriedade Vilovubro. A conta de luz mensal, um valor de 5 dígitos graças aos sistemas de irrigação do vinhedo, estava programada para pagamento automático hoje. Nos últimos 2 anos, desde que assumi a dívida, minha empresa pagava como um relógio. Olhei para o item na linha. Movi meu cursor sobre o botão Cancelar pagamentos futuros. Cliquei nele. Uma pequena caixa apareceu, um aviso de proteção final. O cancelamento deste pagamento pode resultar na interrupção do serviço. Cliquei em confirmar. A segunda carga estava armada. O resto do dia passou numa névoa estranha e distante. Vesti meu terno feito sob medida, uma armadura cinza escura. Desci para a cerimônia no jardim. A cena era surreal. Vi minha mãe ajustando a gravata borboleta do Ethan, seu rosto brilhando de orgulho. Vi meu pai compartilhando uma risada calorosa e um abraço com Marcus Fairfield, completamente alheio ao fato de que o homem que estava abraçando estava ativamente destruindo as finanças da sua família. 2 patriarcas no palco, um rei e um vigário. Encontrei minha cadeira dobrável de metal no fundo, meu trono designado como irrelevante. Do meu ponto de vista, tinha uma visão perfeita de toda a charada. Vi minha prima Sarah, a enfermeira silenciosa. Ela me deu um pequeno sorriso preocupado. Eu havia ligado para ela naquela manhã e pedido para fazer uma pequena coisa para mim mais tarde naquela noite. Ela concordou sem questionar. Ela era uma boa pessoa presa numa família de usuários. A cerimônia começou. A música aumentou. O oficiante começou a falar em tons elevados sobre amor, confiança e os laços sagrados da família. A hipocrisia era tão grande que era quase cômica. Belle, num vestido que custava mais que o salário anual médio de um americano, parecia uma princesa. Ethan, o príncipe bonito, parecia orgulhoso e nervoso. Eles eram as estrelas de uma produção que não sabiam que eu estava dirigindo. Olhei para meu relógio. Eram 20 horas e 55. Restavam 5 minutos no relógio. Meu coração começou a bater num ritmo lento e constante contra minhas costelas. Uma contagem regressiva. Não era sobre vingança mesquinha. Era sobre responsabilidade.
Era sobre forçar um grupo de pessoas deliberadamente cegas a ver a luz, primeiro mergulhando na escuridão. O oficiante sorriu calorosamente. E agora Ita e Belly vão compartilhar os votos que escreveram um para o outro. Olhei para meu relógio novamente. Eram 20h59. A cortina estava prestes a cair. O colapso não começou com um trovão. Começou com um sussurro sutil e frenético de um pânico sussurrado. Assim que Belly abriu os lábios para começar seus votos, seus olhos brilhando com emoção ensaiada, vi Vitória, a organizadora do casamento, enrijecer perto da borda da cortina. Sua mão voou para o fone de ouvido, sua boca perfeitamente pintada com batom se movendo numa fala silenciosa e furiosa. Seus olhos dispararam em direção à ampla tenda do buffet. Eu sabia com absoluta certeza o que estava acontecendo. A cobrança final do buffet, um valor bem acima dos 6 dígitos programado para ser cobrado precisamente às 21h, havia acabado de ser enfaticamente recusado. Um momento depois, o chefe principal, um homem grande e intimidador com colete branco, saiu furiosamente da tenda do buffet e foi em direção à Vitória. Sua discussão sussurrada rapidamente se intensificou. O rosto dele estava vermelho, o dela estava branco. Os convidados nas primeiras fileiras começaram a se mexer, seus sorrisos perfeitos vacilaram quando sentiram a perturbação na força. Então a segunda carga detonou. O quarteto de cordas, que estava tocando uma trilha sonora romântica suave, silenciou. No meio da nota, o primeiro violinista olhou para sua partitura, depois para seus colegas músicos, sua expressão de pura confusão. O técnico de som, um jovem com fones de ouvido pendurados no pescoço, estava verificando freneticamente sua mesa. Ele levantou as mãos num gesto de rendição impotente. O pagamento final, aquele que iniciava a segunda metade do contrato de apresentação, não se materializou. Sem pagamento, sem reprodução. A música estava oficialmente morta. Um silêncio profundamente embaraçoso caiu sobre os 200 convidados. O ar estava denso com perguntas não respondidas. O oficiante, um profissional contratado tentando desesperadamente salvar o momento, pigarreou. O amor, ele começou, sua voz soando estranhamente alta no silêncio, é um vínculo que pode resistir a qualquer tempestade, qualquer dificuldade técnica. Ele nunca conseguiu terminar sua frase. Foi quando o disjuntor principal explodiu, as luzes não se apagaram. Elas foram assassinadas com um estrondo visceral que pareceu abalar o chão. Toda a eletricidade na propriedade foi cortada. Os lustres magníficos, as luzes românticas, os holofotes teatrais, tudo se apagou. O mundo desapareceu numa escuridão profunda e assustadora. O som que se seguiu foi primitivo. Um suspiro único e unificado de 200 pessoas seguido por uma onda de pânico. Sussurros se transformaram em gritos. Gritos sobre o que aconteceu e se todo mundo estava bem. Encheram o ar. E então cortando tudo veio o grito da Belly. Um som animal e cru de um sonho sendo assassinado. As luzes de emergência no chão piscaram para a vida, banhando a cena em seu brilho amarelo, esverdeado, assustador. Não era mais um casamento. Era o cenário de um filme de terror. Os convidados estavam de pé, tropeçando na escuridão. Meu pai gritou por Vitória. Minha mãe segurou seu braço, seu rosto uma máscara branca de terror. E no olho do furacão, eu estava sentado. Eu era o centro calmo, o observador silencioso. Senti o caos me envolver, mas não me tocar. Belly estava tendo um colapso completo. Sua compostura cuidadosamente construída havia desmoronado em 1 milhão de pedaços. Isso não pode estar acontecendo. Ela gritou, sua voz rouca. Meu casamento perfeito está arruinado. Seus olhos selvagens em pânico examinaram a multidão, procurando alguém para culpar. E eles pousaram em mim. Ela me viu sentado ali perfeitamente móvel na minha cadeira dobrável barata, o único ponto fixo no seu mundo giratório desastroso. Em sua mente desordenada, minha calma deve ter parecido culposa. Ela caminhou na minha direção, seu vestido Vera Wang se enrolando em seus tornozelos. Ela ainda estava segurando uma bandeja de taças de champanhe pela metade, uma relíquia bizarra de uma festa que havia morrido momentos antes. Ela empurrou a bandeja no meu peito, fazendo os copos balançarem. Não fique aí sentado, ela gritou, com o rosto enrugado de fúria. Faça algo útil pelo menos uma vez na sua vida. Talvez você possa ajudar com a limpeza. Foi perfeito. A ironia suprema. Mesmo quando seu mundo desabava, seu instinto podre era me ver como um assistente. Olhei para ela, minha expressão ilegível. Peguei a bandeja de suas mãos trêmulas, meus movimentos lentos e deliberados. Cuidadosamente a coloquei no assento vazio ao meu lado. Minha voz, quando falei, não foi alta, mas cortou o caos ao redor como o bisturi de um cirurgião. Acho que a equipe profissional já cuidou disso, Belly, eu disse. Ou teriam cuidado se seus cheques tivessem sido compensados. Então olhei além dela e encontrei os olhos da minha prima Sarah. Ela estava parada ali, observando toda a troca com um olhar crescente de compreensão.
Dei a ela um único sinal quase imperceptível. Era a hora. Sarah, uma enfermeira silenciosa em sua vida diária, se moveu com a graça concentrada de um médico de campo. Ela caminhou até um banco discreto onde havia deixado sua bolsa. De lá, tirou 10 folhas grossas de carmesim vermelho. Finalmente, ela caminhou silenciosamente entre a família atordoada que estava agrupada como sobreviventes de um naufrágio. Ela entregou uma pasta ao meu pai, uma à minha mãe, uma à tia-avó Heloise, uma ao Marcos e sua esposa, uma à tia Vivian e tio David. Finalmente, ela caminhou até meu irmão Ita e colocou a última pasta em suas mãos. O único som na tenda destruída era o gemido de 200 pessoas tentando ficar em silêncio e o ruído coletivo de papel-cartão sendo aberto. Na escuridão, vi o brilho de uma dúzia de lanternas de celular iluminando a primeira página. O título era nítido e em negrito. Análise financeira da família Morrison. O rosto do meu pai, já pálido, ficou completamente solto. A mão da minha mãe voou para sua boca. Seu suspiro foi audível mesmo a 6 metros de distância. Foi a tia Vivian, a juíza aposentada que quebrou o feitiço. Sua voz era um sussurro rouco, mas carregava o peso de um martelo de tribunal. Ela estava olhando para os documentos, seu rosto era uma mistura de incredulidade e horror crescente. Michael, ela disse, levantando a cabeça para me olhar. Isso não pode ser real. Estes papéis dizem que você detém o título de vilovubro livre e desimpedido. Aqui diz que você possui, meu Deus, 72% dos ativos consolidados da família. Uma nova onda de choque mais profunda que o apagão silenciou toda a reunião. Cada pessoa se virou para me olhar. O fantasma na máquina havia acabado de sair das sombras. Ethan olhou para sua própria pasta, depois de volta para mim, seu rosto uma tela de total confusão. Mike, do que ela está falando? Quão absurdo é isso? Antes que eu pudesse responder, Marcus Fairfield encontrou sua voz. Foi um rugido de raiva pura e desesperada. Isso é uma fantasia absurda, patética e ciumenta. Você está tentando destruir o casamento da minha filha por malícia. Finalmente me levantei da cadeira dobrável. Caminhei até eles, meus passos lentos e medidos. O equilíbrio de poder na sala havia mudado tão fundamentalmente que parecia que as leis da gravidade haviam sido reescritas. Destruir, eu disse, minha voz ecoando com uma autoridade fria e silenciosa que eu não sabia que tinha. Como posso destruir algo que paguei? Parei bem na frente da Belle, cujo rosto havia mudado de raiva para total perplexidade. Eu não arruinei seu casamento, Belle, eu disse, fixando seus olhos nos meus. Eu apenas parei de pagar por ele. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era o silêncio da confusão ou choque. Era o silêncio da compreensão, o som de 100 peças de quebra-cabeça diferentes se encaixando em 100 mentes diferentes ao mesmo tempo. O irmão do fundo fiduciário, a nota de rodapé da família, o homem na cadeira dobrável, era o patriarca. A boca da Belle se abriu e fechou como a de um peixe, mas nenhum som saiu. A verdade era grande demais, transformadora demais para ela processar. Você parou de pagar? Ela finalmente conseguiu gaguejar. Isso é ridículo. Meu pai pagou por isso. Ele me disse que pagou. Sério? Eu disse, minha voz perigosamente suave. Deixei meus olhos vagarem dela para seu pai. Marcus Fairfield estava visivelmente suando agora. Seu smoking caro de repente parecia uma fantasia barata. Vamos ser específicos, Marcus. Você usou seu dinheiro ou usou aqueles 4,3 milhões de dólares que desviou de uma linha de crédito garantida pela minha empresa? Uma linha de crédito que você conseguiu cometendo fraude, usando meu próprio irmão como seu cúmplice involuntário. Cada palavra foi um golpe preciso. Vi Ita estremecer, a cor desaparecendo de seu rosto. Ele se virou para Marcus, seus olhos cheios de um horror crescente. Sozinho? Que empréstimo! Aspas. Pai, ele disse, as palavras soando estranhas enquanto se dirigia ao seu futuro sogro. Do que ele está falando? Marcus estufou o peito. Um esforço desesperado de última edição na bravata. E isso é calúnia. Não vou ficar aqui a ouvir essas mentiras ultrajantes. Meu advogado ouvirá sobre isso primeira coisa na segunda-feira de manhã. Eu ficaria desapontado se ele não tivesse sido o que não é um pouco de escondido. As mães transferem soltaram um assobio estrangulado e agarraram o braço do marido convidado, percebendo que não era mais um show, mas a cena de um crime. Eles começaram a recuar. Eles se moveram em grupos silenciosos e desorganizados. Sussurrando furiosamente, seus olhos alternando entre mim e a família Fairfield. Eles estavam abandonando o navio que estava afundando. Em minutos, o gramado bem cuidado, que havia sido palco de uma celebração de $1 milhão, agora era apenas um campo de escombros, ocupado apenas pelos protagonistas principais dessa tragédia. Meu pai, Robert, havia caído numa cadeira. A pasta vermelha estava aberta em seu colo como um julgamento final.
Seu rosto estava enterrado em suas mãos, seus ombros tremendo. Minha mãe estava congelada ao lado dele. Sua expressão era um coquetel tóxico de vergonha, fúria total e incredulidade. Ela estava de luto pela morte de sua ilusão mais querida. Meu trabalho aqui estava feito. A verdade em toda sua glória brutal estava livre. Me virei para sair. Michael, espere. A voz de Ethan estava rouca. Ele me alcançou na borda do vinhedo, longe dos olhos curiosos do resto da família. Seu rosto na luz fraca da lua era um desastre. Estava marcado por lágrimas e vazio. Eu não entendi, ele disse, com voz rouca. O vinhedo. Você é o proprietário do vinhedo. Eu sou o proprietário da dívida. Corrigi gentilmente. O que, para todos os fins e propósitos, significa que sou o proprietário do vinhedo. Eu o salvei da execução hipotecária 6 meses depois que seu investimento deu errado. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele balançou a cabeça como se estivesse tentando expulsar informações que seu cérebro se recusava a aceitar. Mas todo o resto, as ações da tia Vivian, o negócio do tio David, a herança. Por maior parte de uma década, Ethan foi o fundo de emergência da família, o investidor silencioso, a razão pela qual vocês todos continuaram representando o papel de Morrison ricos enquanto as fundações do seu mundo estavam desabando. E por maior parte de uma década, vocês todos coletivamente decidiram que eu valia menos que sujeira nos seus sapatos. Eu não sabia, ele sussurrou, palavras soando patéticas até para meus ouvidos. Mike, juro pela minha vida, eu não sabia sobre os empréstimos. Ele me disse. Era uma formalidade, uma chance de construir algo. Eu queria, Deus, e isso é tão estúpido. Eu queria impressioná-lo. Finalmente queria fazer algo que o fizesse me ver como igual. A ironia era tão amarga que quase me fez rir. E na sua tentativa de me impressionar, você confiou num estranho e lhe deu as chaves do meu cofre. Ele engasgou com um guincho, um som áspero e feio. Sinto muito, Mike, por tudo isso. Por cada piada às suas custas. Por cada vez que fiquei parado e deixei você ser descartado. Eu era um covarde. Eu era fraco e covarde e desapontei você. Olhei para ele, realmente olhei para ele, o menino dourado, manchado e quebrado. E senti uma emoção surpreendente borbulhando além da raiva e malícia. Era a vergonha. Acabou agora, Ethan. Eu disse, minha voz mais suave do que pretendia. Não há como colocar isso de volta na caixa. Nós não somos quem pensávamos que éramos. Eu não sou quem você pensou que eu era. E acontece que você não é quem pensou que era também. Isso é algo que você terá que descobrir por si mesmo. Deixei-o ali, parado entre as barreiras. Um menino perdido nas ruínas de sua própria vida. Enquanto caminhava em direção ao estacionamento, uma figura saiu das sombras. Era minha tia-avó Heloise de 82 anos, pouco mais de 1,5 metros de altura, mas ela tinha mais aço que qualquer homem na nossa família. Ela colocou uma mão surpreendentemente forte no meu antebraço, me parando, seus olhos, brilhantes e inteligentes, perfuraram os meus. Aspas. Esse foi um ato de guerra difícil, mas necessário, ela disse, com voz clara e firme. Eles estiveram cegos por muito tempo, Michael. Às vezes, a única maneira de fazer pessoas cegas verem voluntariamente é queimando suas casas. Ela bateu no meu braço. Seu avô, meu irmão, ele viu a força em você. Mesmo quando você era menino, ele ficaria imensamente orgulhoso do homem que você é hoje. Determinado, poderoso, inteiro. Nunca deixe esses idiotas te fazerem se sentir pequeno novamente. Suas palavras foram como uma bomba de cura numa vida inteira de feridas. Era aprovação, validação. Passei toda a minha vida procurando, e ela não veio dos meus pais, mas daquela mulher pequena e corajosa. Entrei no meu carro e dirigi pela longa estrada da propriedade Vilovubro. Não olhei no espelho retrovisor. Não havia mais nada lá atrás para mim. Os 6 meses que se seguiram ao não casamento foram um período de demolição controlada e reconstrução cuidadosa, minha. Não me entreguei ou lidei com as consequências. Deleguei isso ao Mark, meu advogado. Eu precisava de distância. Eu precisava de ar. Vendi meu apartamento na cobertura da cidade com vista para outras torres de concreto e comprei uma casa moderna de vidro e aço num penhasco em Big Sur. O único som era o rugido suave e implacável do Oceano Pacífico. Era o som da limpeza. As repercussões legais para os Fairfields foram rápidas e brutais. Diante da montanha de evidências apresentada por Mark, a equipe jurídica de Marcus Fairfield o aconselhou a capitular imediatamente. Para evitar um julgamento público, acusações criminais e a possibilidade real de prisão, ele assinou um acordo abrangente. Ele liquidou todos os seus ativos restantes, os restos patéticos do seu negócio falido, a casa na praia em Nápoles, os carros de luxo, e os entregou a um fundo fiduciário que eu havia estabelecido.
Os fundos foram usados para pagar parcialmente a dívida que ele havia contraído. Belle, horrorizada com a perspectiva de uma vida infinita sem crédito, entrou com um pedido de cancelamento rápido que provavelmente causou agitação em Ethan. Sua grande história de amor, no final, tinha um preço. Com o mundo antigo sendo desmontado, foquei na construção de um novo. Coloquei minha energia e uma parte significativa do meu capital no lançamento oficial da Fundação Atlas. Nossa missão era simples: financiar e orientar empreendedores brilhantes e motivados que vieram de ambientes onde as portas eram geralmente fechadas. Não estávamos apenas assinando cheques. Estávamos oferecendo uma parceria. Nossa primeira bolsa foi uma jovem chamada Doutora Iris Thorne. Ela tinha 26 anos, era doutora numa escola pública e havia desenvolvido uma alternativa revolucionária ao plástico biodegradável na sua garagem. Ela era brilhante e apaixonada, mas todas as empresas de capital de risco às quais havia se candidatado a rejeitaram por ser muito jovem ou sem experiência comercial. Eles a viam como um risco. Eu a vi como uma estrela. Voei para seu pequeno laboratório em Ohio. Passei 2 dias com ela, não como um benfeitor, mas como um estudante. Ouvi enquanto ela explicava a ciência. Com seus olhos brilhando de paixão, ajudei-a a refinar seu plano de negócios. Liguei para meus contatos em manufatura e distribuição. A sensação era indescritível. Era um jogo positivo. Ajudá-la a ter sucesso era infinitamente mais gratificante que cobrir os vazamentos no navio que estava afundando da minha família. Minha própria família tentou restabelecer contato. As mensagens de voz da minha mãe eram uma aula magistral em manipulação emocional, oscilando entre desculpas chorosas e viagens de culpa passiva-agressiva. Os e-mails do meu pai eram manifestos longos e desconectados sobre seus próprios arrependimentos, e como ele sempre soube que eu tinha isso em mim. Era tudo muito pouco e muito tarde. Criei uma pasta especial no meu e-mail para suas mensagens e instruí meu assistente a filtrar suas ligações. O limite era inegociável. Não era sobre vingança. Era sobre autopreservação. A abordagem de Ethan foi totalmente diferente. Ele me ligou uma vez, 2 meses após o casamento. Sua voz estava calma, despojada de toda a arrogância anterior. Não estou ligando para pedir nada, ele disse. Estou ligando para dizer que me inscrevi num curso noturno para obter um certificado de administração de empresas e consegui um emprego num armazém de carregamento de caminhões. Fiquei em silêncio, não sabendo como responder. Preciso aprender a trabalhar, ele continuou, com voz rouca de emoção. Preciso entender o valor de $1 que ganhei sozinho. Preciso construir algo, Michael, mesmo que seja apenas uma parede de caixas num palete. Preciso que seja meu. Foi a coisa mais honesta que já ouvi dizer. Ainda estava cauteloso, mas, pela primeira vez, senti um vislumbre de algo além de pena ou raiva. Me mantenha informado sobre seu progresso, eu disse, e deixei por isso. Não era perdão, mas era uma porta aberta, um lampejo de luz. O capítulo final do Mundo Antigo fechou numa terça-feira cinzenta em março. Um pregador entregou um pacote formal grosso do advogado que cuidava dos despojos da tia Louise. Ela havia falecido pacificamente aos 82 anos. Um mês antes, seu funeral havia sido um pequeno evento privado, e eu havia feito um elogio que celebrava sua força silenciosa. O pacote continha sua última vontade. Enquanto lia, minha respiração ficou presa na garganta. Heloise, em seu ato final de poder matriarcal, havia reformulado completamente o cenário financeiro da família. Ela havia criado um fundo modesto e cuidadosamente gerenciado para Ethan. Suficiente para garantir que ele nunca ficasse desamparado, mas não o suficiente para resgatá-lo da necessidade de trabalhar. Ela deixou quantias simbólicas para meus pais, mas a maior parte de sua herança considerável, seu vasto portfólio de ações e valores mobiliários, sua participação acionária de controle em 2 grandes corporações, e sua coleção de arte foram deixadas inteiramente para mim. Mais que isso, ela me nomeou como o único executor de sua vontade e o administrador sucessor de todos os fundos familiares restantes. Dentro do documento legal havia uma nota manuscrita em seu papel timbrado pessoal. Sua caligrafia era frágil, mas elegante. Michael, não confunda isso com um fardo. É uma ferramenta. Seu avô construiu um reino e seu pai quase o deixou desmoronar. Você tem a força e visão para construir um império. Não deixe o sentimento errado ou culpa nublar seu julgamento. Lidere. Você nasceu para isso. E seja feliz. Esta é minha vontade final. Com amor, Heloise, dobrei a nota e a coloquei na gaveta da minha mesa. Não era uma herança de dinheiro. Era uma herança de responsabilidade, confiança, legado. Heloise não havia apenas me dado sua riqueza. Ela havia me passado o bastão. É incrível como a vida pode ser silenciosa quando você finalmente silencia as vozes que gritam com você toda a sua vida. Por anos, operei sob a premissa de que meu sucesso era uma moeda que eu poderia usar para comprar o respeito da minha família.
Pensei que se fechasse mais um negócio, adicionasse outro zero à minha herança líquida, construísse uma empresa maior, eles eventualmente não teriam escolha senão me reconhecer. Passei a maior parte de 2 décadas tentando ser convidado para uma festa onde nunca fui realmente bem-vindo. A noite do casamento não foi uma vitória da riqueza. Foi uma vitória da clareza. O momento em que parei de precisar da aprovação deles foi o momento em que realmente me tornei poderoso. Meu valor nunca esteve nas mãos deles para começar. Era meu o tempo todo. A vida agora é medida em métricas diferentes. Em vez de preços de ações, valorizo no progresso dos empreendedores que minha fundação apoia. Em vez de reuniões de acionistas, faço longas caminhadas na praia com meu cachorro. Um resgate chamado Winston. Meu relacionamento com Ethan é uma reconstrução lenta e cuidadosa. Conversamos uma vez por semana. Ele me conta sobre seu trabalho, o chefe difícil, a pequena satisfação de um dia difícil de trabalho. Ele está a caminho de uma promoção para supervisor de turno. Ele está construindo tijolo por tijolo dolorosamente. Não há reconciliação fácil, mas há o projeto emergente de um novo tipo de irmandade, fundado numa realidade compartilhada e difícil, em vez de uma mentira dourada. Meus pais permanecem distantes, figuras do meu passado. Sou cordial, mas a porta para minha vida e minha conta bancária está firmemente fechada. Comecei a escrever um diário, uma forma de processar a jornada longa e complicada. Ontem à noite, estava pensando naquele momento, o insulto absurdo no final de receber aquela bandeja. Escrevi uma frase que parecia fechar um livro e colocá-lo numa prateleira alta, para nunca mais ser aberto. Eles me disseram para ajudar na cozinha. O que eles não sabiam é que eu construí a casa e agora estou construindo uma melhor. E estou fazendo isso todos os dias. É uma casa mais silenciosa, com menos confortos, mas a fundação é sólida, as paredes são reais e a vista é espetacular. Obrigado por ouvir minha história. Espero que tenha tocado você de alguma forma. Você já esteve numa situação onde teve que lutar para ser visto por quem realmente é?